Oi gente, eu sou Elaine Almeida, criadora do Projeto Efêmera, um projeto que usa a arte para empoderar pessoas. Eu ouço muito as pessoas, e me perguntam muito, principalmente os homens, falam, a mulher apanha porque quer, né? Eu conheço uma mulher que apanha do marido e continua lá na casa, não sai da casa, não denuncia, não larga desse marido, né? Então ela apanha porque é sem vergonha, porque gosta. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que a única pessoa que apanha porque gosta é o masoquista, né? Ou a masoquista. São pessoas que estão numa relação sadomasoquista. São coisas totalmente diferentes. A relação sadomasoquista não tem nada a ver com a violência de gênero e com a violência doméstica. Mas nesse caso eu tô dando um exemplo aqui de uma relação heterossexual. E essa mulher, ela tá dentro de uma relação abusiva, né? Já faz tempo, o homem minou essa autoestima dela. E esse homem, ele se sente autorizado e no direito de bater na mulher porque ela não cumpriu, né, segundo ele, na cabeça dele, o papel da mulher que ele gostaria que essa mulher fosse, né? E às vezes até nem tem motivo, né? O homem bebe, ele tem uma raiva, coisas mal resolvidas dentro dele que ele vai lá e agride. A sociedade meio que incentiva, né? Esse comportamento no homem, porque ainda assim existe aquele comportamento que a mulher é minha e eu faço o que eu quero com ela. Ele acha que ele é dono da mulher e que ele pode fazer o que ele quiser, que ela não vai contar pra ninguém e mesmo se contar não vai acontecer nada com ele, porque ele é dono daquela mulher, né? É a mulher dele, então que ninguém se meta nisso. A gente tá vivendo numa sociedade muito doente, onde naturaliza o comportamento de um homem narcisista, perverso, e naturaliza também o comportamento de uma mulher codependente emocional. Talvez aqui você pense que eu estou misturando um pouco as coisas aqui, falando de violência doméstica, narcisismo e codependência emocional, mas eu vou explicar um pouquinho durante esse vídeo. A gente está entrando, né, agora os tempos estão mudando um pouco e a gente está entrando naquele lance de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, mas ainda é pouco, tem que meter mais. A gente tem que denunciar o vizinho, a gente tem que denunciar o namorado da amiga, mesmo que ela não queira sair dessa relação. Mas acima de tudo, a gente tem que estar do lado dessa mulher, né? E não criticando, falando, você apanha porque quer, você aceita porque quer, né? É muito provável que essa mulher que está apanhando calada ali, que não fala, que não denuncia, que não expõe a situação que está acontecendo com ela está se sentindo muito insegura e muito sozinha. E ter uma pessoa que está com ela, acima de tudo, mesmo que ela não queira denunciar, é muito importante para que ela consiga se sentir pelo menos um pouco segura nessa relação. E não fazer julgamento, né? Por que ela está nessa relação ou não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do narcisismo. Mas antes eu quero dizer que narcisista perverso não é só o homem, uma mulher também pode ser narcisista. Eu só conheci esse termo, narcisista perverso e codependente emocional, depois que eu me relacionei com uma mulher narcisista perversa. E aí eu fui fazer terapia, eu fui cuidar, pesquisar sobre esses assuntos e descobri todo esse comportamento, que é um comportamento típico. Mas em todas essas minhas pesquisas, eu descobri que esse comportamento é mais frequente em homens, ou pelo menos é mais falado, né, do que em mulheres. Talvez até por conta de uma sociedade machista que naturaliza esse comportamento no homem, como se ele tivesse o aval para se comportar dessa forma, abusar da mulher, mentir, trair, né, e outras situações que acontecem dentro de uma relação narcisista. Eu vou falar aqui um pouco de como é o comportamento de um homem hétero, vou dar exemplos desse comportamento, mas poderia servir para qualquer tipo de pessoa, tá? Inclusive poderia servir para mãe, para filho, para qualquer pessoa. Mas uma coisa importante de falar, que o narcisista, ele não se identifica. Eu vou falar esses comportamentos, se você se identificar, você não é narcisista, porque o narcisista não se identifica como essa pessoa, ele não consegue se enxergar. Geralmente as pessoas narcisistas,
elas são muito agradáveis, são pessoas simpáticas, pessoas que têm muitos amigos, prestativa, que está sempre pronta para ajudar um amigo. Mas quem convive sabe que não é nada disso, que por trás, que isso é só uma casca, que por trás são pessoas muito críticas e que fala que esses amigos, né, essas pessoas que estão em volta têm inveja, que essas pessoas não são boas, né? E quando você ainda está numa relação com essa pessoa, ela tenta afastar todo mundo de você. Ela percebe que você tem amigos verdadeiros e ela começa a colocar defeito nessas pessoas para que você se afaste delas. Uma outra característica do narcisismo é que ele se acha, né, ele distorce toda a imagem e se acha a pessoa mais bonita, se acha a pessoa mais interessante, mais inteligente, que faz o melhor trabalho, que consegue tudo dele é melhor. E ele sempre desclassifica as outras pessoas. E no início de uma relação com uma pessoa narcisista, né, essa pessoa, ela se torna um príncipe encantado. Ela vai te mandar flores, ela vai te encher de mensagens o dia todo, vai te dar muito carinho, muito amor, algo que você nunca recebeu. E aí você fica, nossa, agora eu achei a pessoa certa, né? Agora é essa pessoa, e você se encanta nessa relação e essa pessoa vai prometer muitas coisas que ela não vai cumprir. E depois, ao longo dessa relação, ela vai minando a sua autoestima, né? Vai te sugando. É importante dizer que o narcisista perverso, ele sempre vai pegar uma presa, né? Essa vítima. E sim, você é uma presa. Infelizmente, você é uma vítima para ele. Porque esse tipo de pessoa não tem um sentimento como a gente tem, né? Eles usam as pessoas para suprir aquilo que eles precisam para o narcisismo deles, né? Eles precisam de uma pessoa que vai ficar idolatrando eles, né? Que essa pessoa coloque eles lá em cima como eles gostam de ser colocados e que ele também possa depois sugar toda a energia dessa pessoa, né? E então o narcisista, ele vai sugar toda a autoestima dessa mulher, né? De forma quase imperceptível. Ele vai, ao mesmo tempo que ele elogia, ele coloca ela para baixo, né? E fica uma dúvida aí, será que ele está me elogiando? Será que está me colocando para baixo? Ao longo do tempo, você vai começar a pensar, ele vai fazer você pensar que ele é bom demais para estar com você, é como se ele estivesse fazendo um favor de estar com você, né? E que você, se você terminar com ele, você não vai conseguir uma pessoa melhor, porque ele é o máximo que você já conseguiu na sua vida. E ele vai fazendo você se sentir assim, você pensar dessa forma, e com o tempo você vai se achar a pior pessoa do mundo, né? E nesse ponto ele já vai estar mentindo, te traindo, vai estar um abuso mais escancarado, né? Um abuso psicológico bem mais escancarado. E aí você vai achando e ele vai te culpando cada vez mais que aquele homem que era carinhoso, atencioso, só se tornou essa pessoa por sua culpa, porque você não foi boa o suficiente para manter ele carinhoso, para manter aquela relação que tinha no início. E toda vez que você falar em terminar essa relação, ele vai ficar muito agressivo, e vai pôr a culpa novamente em você, para que você se sinta culpada e não termine essa relação. E se mesmo assim você insistir em terminar, aí ele vai te dar o que você mais quer, porque ele sabe o que você quer. Aí ele vai te dar e prometer tudo novamente, vai voltar a ser aquele homem carinhoso, aquele homem atencioso, e fazia você se sentir especial. Ele vai voltar por um tempo a ser essa pessoa que você tanto queria que ele fosse. Essa relação fica por um tempo assim até ele sentir novamente que você está na mão dele e volta a fazer tudo novamente, e talvez até de forma pior e mais agressiva e de forma mais intensa. E no meio disso acontece a agressão física, onde essa mulher, ela já está tão minada e tudo é culpa dela e tudo foi ela e ela acredita nisso, que ela fica na dúvida se a agressão foi por culpa dela ou não,
né? E quando ela procura os amigos, procura a família para falar sobre essa relação, geralmente a reação da família, dos amigos é: nossa, mas nem parece que ele faz isso. Ele é um cara tão bom, ele é um homem tão bom, tão agradável com a gente. Eu acho que você tá muito carente. E aí existe frases, né? Existe falas que justifica, né, o comportamento desse homem, que fala: nossa, mas ele é muito bom para os filhos, ele é muito bom com a sua mãe, com seu pai, né? Então, homem é assim mesmo, homem é ciumento. E se você também terminar essa relação, o que você vai fazer? Você nunca trabalhou, como que você vai se sustentar? Você tem filhos, né? Pensa bem. Então acaba criando mais dificuldade para a mulher e ela se sente mais culpada. Muitas vezes ela pode sair dessa relação com uma pensão, trabalhando, arrumando um emprego, mas ela está tão insegura que ela nem consegue pensar na possibilidade de ela conseguir um trabalho, né, e ter uma vida digna sem precisar desse homem. E aí uma outra característica, né, do narcisista, ele descarta essa vítima, né? Ele descarta ela como se fosse um objeto mesmo e vai viver uma outra relação do dia para a noite. Ele vai exibir e esfregar na cara dessa vítima, né? Que agora eu estou sendo feliz, essa pessoa tá me dando o que você não me deu. Tipo, terminou ontem, hoje já tá com uma pessoa fazendo declaração de amor lá no Facebook. Ou então, sabe onde essa pessoa frequenta, leva a pessoa lá de propósito para mostrar: olha, agora eu tô feliz. Né? E que na verdade isso tudo é só uma casca, né? Não existe felicidade para o narcisista. Ele usa as pessoas, né? Usa e descarta conforme ele vai achando melhor para ele. Eu falei aqui mais ou menos o que é uma relação com um narcisista perverso. É claro que existe várias coisas para a gente conseguir caracterizar, né, ou diagnosticar uma pessoa narcisista, né? Não é só com isso. Mas isso é uma das coisas que o narcisista, um dos comportamentos que o narcisista tem, né? E é bem típico. Na maioria das vezes, quem se relaciona com um narcisista é uma codependente emocional. Codependência emocional, todos nós temos um pouco, isso é natural. Mas quando é em excesso, começa a ser um problema. Eu, em quase toda a minha vida, eu tive relações abusivas. Eu costumo dizer que eu sou uma codependente em recuperação, porque é um trabalho que é feito praticamente pela vida toda, né? Quando você se identifica codependente. O codependente, ele tem muita dificuldade de falar não para as pessoas. Ele pega as pessoas para cuidar, ele tem muito isso de querer salvar o mundo, de querer salvar a pessoa que ele está se relacionando, ele se acha o salvador da pátria. O codependente, ele pega os problemas das pessoas, pega muita responsabilidade para si e acha que vai dar conta de tudo, mas ele não consegue resolver nem seus próprios problemas emocionais. O codependente, ele também tem algumas características, que é sempre se envolver com pessoas problemáticas, né? É como se tivesse um imã, né? O codependente e narcisista, e tivesse um imã que fizesse essa atração. E o codependente, ele identifica os problemas do narcisista e ainda se justifica. Ah, coitado, ele é assim porque não teve infância. Ah, coitado, ele é assim porque não teve mãe. Ah, coitado, é assim porque é muito mimado. Enfim, né? O codependente está sempre justificando o abuso do outro e se achando capaz de curar esse outro, de ajudar o outro, né? Mesmo que o outro não peça ajuda, né? O codependente, ele não ajuda quem está pedindo ajuda. Ele quer ajudar alguém que está se negando a ser ajudado. Essa pessoa não pede ajuda, ela nem sabe que precisa de ajuda, e esse codependente fica tentando ajudar a qualquer custo, né? O codependente também tem essa característica: sai de uma relação abusiva, entra em outra relação abusiva e tá sempre vivendo um ciclo, né? Às vezes com pessoas diferentes, mas vive o mesmo tipo de relação. Então, tem vários aspectos aí do codependente que precisa ser estudado, né, para ser identificado de uma forma melhor. Tô falando de forma bem por cima aqui, mas para vocês entenderem qual que é a relação narcisista e codependente. E aí, gente, é lógico que na violência doméstica
Não são todos os casos que são assim. Existe casos que o homem é machista mesmo, ele é agressivo e que ele não é narcisista. Mas eu acho que isso, né, o narcisismo, o machismo, a agressividade, ela tá tudo junta, né, principalmente nesses casos de violência doméstica. Eu só consegui sair dessa relação que eu tinha depois de procurar ajuda. Eu cheguei num ponto que eu tava ficando doente fisicamente, eu tinha febre à noite. Só que eu não conseguia sair dessa relação, até que a pessoa que eu tava ficou com uma outra pessoa, assim, do dia pra noite mesmo, mais ou menos como eu falei, né? E eu fui procurar ajuda, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ler sobre, e eu fui descobrindo todas essas questões que eu falei pra vocês, né? Fui entendendo qual que foi o processo, qual que foi a minha responsabilidade. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que não existe culpa, existe responsabilidade. A culpa é sempre de quem agride, né? Quem é vítima não tem culpa, ela tem responsabilidade ou autorresponsabilidade. O que eu tenho a ver com o que acontece na minha vida? Eu sinto que é como se eu estivesse desabrochando, né? E conseguindo viver agora o que eu tenho de melhor dentro de mim. Porque quando a gente está nesse tipo de relação, a gente só vive o que tem de pior dentro da gente. E quando a gente muda o cenário, né? A gente muda o cenário mental, o cenário físico também muda, a nossa vida muda. A minha vida progrediu muito depois que eu terminei essa relação e depois que eu fui me cuidar. Então é bom olhar para isso, é bom a gente ficar atento em relação a isso. Se você se identificou com alguma coisa, né? Procura saber mais sobre codependência emocional. E procura se autoconhecer. Eu uso muito a arte para o autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, você pode seguir um pouco mais no meu canal, que eu tô falando sempre sobre autoconhecimento e arte. Então, gente, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês e que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, se serve para alguém, e eu desejo que você se autoconheça. Um beijo e até a próxima!